aquilo que Deus ele quer falar conosco nesta noite. Diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deixe tomar o vosso assento. Volte sua atenção aqui, as palavras breves que eu vos falo, mas como profeta do Senhor. Há cerca de 400 anos, o povo de Deus, o povo da promessa, o povo que o Senhor elegeu para possuir a terra prometida, terra esta que manava leite e mel. Aquele povo vinha sendo cativo, aprisionado, sofrendo maus tratos no Egito, porque se levanta um faraó que não conhecia ou não conhecera as proezas de José, passando a oprimir aquele povo com duros trabalhos servis. O Senhor então faz com que a família de Moisés, tribo de Levi, tenha coragem para, mesmo contra a ordem de faraó, deixar a gravidez, a gestação daquele menino perdurar e continuar. Para encurtar a história, o menino vai parar dentro do palácio de faraó, até o dia que alguém lhe contou a história da sua origem, até o dia que ele descobriu que no seu sangue corria sangue hebreu, que ele não era um egípcio, mas ele era um hebreu, que ele não era um nobre, mas ele tinha um sangue do povo que agora estava como escravo. Moisés então um dia passando pelas paisagens do Egito, ele vê quando o egípcio feria um hebreu, seu sangue efervescente entrou em ebulição, e ele pôde tomar as dores do seu compatriota, matando aquele egípcio. Na verdade existe um egípcio vivo dentro de cada um de nós, e ele deve ser morto a cada dia. Fácil é quando Deus nos tira do Egito, difícil é para Deus matar o egípcio que insiste em viver dentro de nós. A primeira atividade missionária de Moisés foi matar aquele egípcio. Levante a sua mão que eu já quero começar aqui a tecer alguns comentários proféticos. Deus, ele vai te ensinar, Deus vai fazer você confrontar com o egípcio que ainda vive dentro de você. A proposta de Deus não é essa noite, não é apenas tirar pessoas do Egito, mas é tirar o Egito de dentro das pessoas. A história dos Hebreus vai nos dizer, por Flávio Joséfo, que quando Moisés era um bebê, Faraó coloca a sua coroa real na cabeça do bebê, e ele tira a coroa real e calca os pés. Um vidente que estava próximo disso, as profecias já diziam: é este o menino que vai trazer trabalho para o Egito. Moisés agora recusa se sentar no trono como sucessor. Moisés recusa a glória, recusa a honra, e Moisés vai exercer as suas atividades no campo como pastor. Haja vistas em que todo o trabalho pastoril era abominação ao Egito, mas Moisés vai estar voltando por influência do Espírito Santo para as suas raízes, vai pastorear no deserto. O próprio capítulo 3 vai dizer que Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro. Era comum os pastores andarem semanas e até mesmo meses procurando pastos para o seu rebanho. Um dia Moisés vai passar atrás do deserto antes de chegar ao Monte Horebe. Existem situações em nossa vida que nós pensamos que é o final, que é o beco sem saída. Pensamos que estamos no deserto, não tem amigo, não tem suprimento, não tem recurso, não tem voz de Deus, não tem profeta, estamos só, tudo é deserto. Mas Moisés ele vai entrar numa crise maior do que eu e você podemos estar vivendo. Moisés não está no deserto, Moisés está atrás do deserto. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando as coisas estão ruins, quando o beco parece um beco sem saída, quando as coisas parecem que não vão andar, quando o recurso falta, Deus ele te leva para depois do deserto, para trás do deserto, é porque uma chamada vai nascer e vai virar na tua vida.
Percebam que Moisés, depois de ter trágico no deserto, Moisés vai chegar ao Monte Horebe, porque a fila de Deus, ela é progressiva. Você começa atrás para chegar na frente, mas nem sempre quer dizer que os primeiros serão os últimos, ou que os últimos serão os primeiros, como diz a palavra de Deus, porque pode ser que o primeiro da fila não seja chamado, mas o último da fila se torne o primeiro e seja chamado primeiro. Quem manda é Deus, e Deus conhece o teu nome, e Ele está te chamando pelo seu nome nesta noite. Moisés vai chegar ao Monte Horebe. Existem cerca de 8 montes sagrados na Bíblia, e Deus vai escolher o Monte Horebe como lugar de contato. Você poderia estar em qualquer lugar, mas Deus te trouxe a esta casa, a primeira Assembleia de Deus de Alves, para tratar contigo, para ter um encontro contigo, para fazer uma chamada à tua vida, para fazer uma proposta para a tua pessoa. Eu quero pregar debaixo do tema: a chamada missionária de Moisés. Diga: a chamada missionária de Moisés. Mais uma vez, diga: a chamada missionária de Moisés. Moisés vai para o Monte Horebe, e algo vai lhe chamar a atenção. A Bíblia vai dizer que apareceu-lhe o anjo do Senhor, certamente uma teofania, porque o anjo vem com iniciais maiúsculas. Jesus se manifestando. Onde o anjo se manifesta, ou onde Jesus se manifesta no meio de uma sarça. Nosso Deus não trabalha pelas tangentes, nosso Deus trabalha centralizado. Nosso Deus trabalha com quem se apresenta. Existia um homem que tinha suas mãos mirradas, e uma palavra do Senhor Jesus Cristo tinha e tem todo o poder para curar. Mas Jesus não se contém isso, ele disse: levanta-te e vem para o meio. Chegou a hora de você sair das margens. Chegou a hora de você sair da tangente. Chegou a hora de você sair das beiradas. Deus te chamou para se locomover, e se não pode se locomover, pode patrocinar, e se não pode patrocinar missões, pode orar para você vir para o meio hoje, em nome de Jesus. Jesus apareceu nele. Abacuque capítulo 3. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Missões traz avivamento, avivamento está no meio. A sarça começa a pegar fogo, mas o fogo não se consumia. O mistério não é estar em pegar fogo, porque é comum no deserto, clima seco, até mesmo em nossos morros, os matos pegam fogo. Deus usa um elemento natural e coloca um elemento sobrenatural. O elemento natural, fogo, sobrenatural, não se consome. Você pode levantar a sua mão? Você é imperfeito, você é falho, você é humano, você é natural. Essa é a tua parte, mas a parte de Deus é pegar quem é natural e colocar fogo. Nem todo mundo entendeu. Deus pega o natural e investe da sua sobrenaturalidade. E eu venho te dizer que nesta noite é para pegar fogo na tua alma. Aleluia. Não existe missões sem fogo, não existe missões sem paixão para o perdido, não existe missões sem preço, não existe missões sem sacrifício. O que faz colocarmos a nossa vida no altar como sacrifício é fogo da paixão de Deus em nossa alma. O que Moisés vai deparar não é um fogo comum, é a Shekinah de Deus. Os Bíblia diz que se manifestava em matizes azuis, uma chama azulada se manifestava, e Moisés vê aquilo, e o fogo de Deus chama a atenção. Missões sem fogo vai dar em nada. É o fogo que chama a atenção do perdido, é o fogo que causa curiosidade, é o fogo que funciona como um polo atrativo para que eles tenham ouvidos a palavra expressa em nossos lábios. Moisés era um dos perdidos, mas o fogo lhe chamou a atenção, e ele disse: me virarei para lá e
deixa pegar fogo. Perceba que Moisés se virou porque a atenção dele estava para outro lado. Mas quando pega fogo, todos se viram para o fogo. E é aí que Deus começa a trabalhar. É aí que Deus começa a falar. É aí que Deus começa a chamar. É aí que Deus começa a carimbar no meio do fogo. E Moisés se virou. Eu não sei para qual lado você está virado na sua vida. Eu não sei para onde você entrou virado aqui nesta noite. Mas o fogo vai pegar e vai instalar, e você vai se virar para o lado do fogo. Quem acredita nisso, concorda dizendo glória a Deus. Você não vem bíblico, você vem errado. Moisés se vira para aquela grande visão, e o Senhor, vendo que Moisés se virava para lá, o Senhor diz: não te chegues para cá. Toda missão começa em obediência. Moisés não tinha intimidade com Deus ainda, mas já vai aprender que para ter um relacionamento com Deus tem que ter obediência. Se Deus fala vai, vá. Se Deus fala pare, pare. Se Deus fala pode seguir o curso, continue. Se Deus diz é hora de parar, pare. O Senhor estabelece uma hora, não te chegues para cá. Sabe o que Deus está falando aí? Princípios de missões, obediência. Cobertura espiritual. Ninguém vai ser a bênção do pastor. Ninguém vai ser a cobertura de coração da equipe que faz a cobertura. O Senhor diz: não te chegues para cá e tira a sandália dos teus pés. São dois verbos: parar e tirar. Não te chegues para cá, ou seja, pare, parar e tirar. Verbos expressam ação, fenômeno da natureza. Trovejar, chover, relampejar ou relampear, os dois termos são certos. Parar também é ação. É hora que nós temos que parar, nos concentrar, meditar, planejar, esboçar estratégia. Chega o momento de parar. Ninguém tem sucesso na sua locomoção sem primeiro parar para planejar. O movimento estratégico de ação requer parar e planejar as estratégias que vão ser praticadas e executadas. Talvez você esteja andando para muitos lados, mas o Senhor está dizendo: é hora de parar, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a ordem do Senhor, para ouvir as orientações do Senhor. O mundo está girando numa velocidade tal, a você mexer no celular, uma gama de informações, a televisão. A mente do homem nunca trabalhou com tanta velocidade e intensidade como nos últimos dias, e a nossa atenção está sendo retirada do reino de Deus. Nós invertemos. Nós vituperamos Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor fez Moisés parar, para depois o Senhor poder tirar. O Senhor nos trabalha antes das missões. Primeiro Moisés para, depois Moisés tira a sandália. Tirar. Algumas coisas têm que ser tiradas em nossa vida. Algumas coisas estão impedindo a progressão do nosso ministério. Isso é uma verdade. Quando eu digo isso, eu falo para a igreja de uma forma geral, e para cada membro do corpo de Cristo de uma forma individual. A nossa atenção está sendo retirada, e outras coisas devem ser tiradas. No caso de Moisés, sandália, porque Deus desceu no lugar, o lugar não era santo, mas quando Deus pisa, o lugar fica santo, e as sandálias têm que ser tiradas. Era como hoje em dia a reverência tirar o nosso chapéu. Entenda bem, Horebe não era santo, se tornou santo porque Deus pisou naquela terra. A tua casa talvez